Não existe limitações para Deus. Ele faz por você muito mais do que você imagina. Muito mais do que você planejou. E o que eu tenho para te dizer é: descansa. Fica tranquilo. Porque Deus está no controle. Ele está trabalhando. Você confia em Deus? Você tem a sua intimidade com Deus? Está passando por um problema difícil? Ora. Fala com Jesus. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Deus está trabalhando. Hoje, o encerramento e o 5º vídeo da série sobre o plano de salvação. Deus tem um plano para a sua vida. E o plano é de salvação. E ninguém pode impedir este plano de se concretizar na tua história. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Só você se renunciar. Só você se não acreditar. Guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Nós falamos sobre a ressurreição dos mortos. E que Cristo foi o primeiro, a primícia. E que Adão pecou, assim como Adão pecou, entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E assim como um só homem entrou o pecado, Adão, o homem caído, assim também, através de Jesus, a salvação se estendeu para com toda a humanidade. Porém, para que você possa ter acesso à salvação eterna, ao plano de salvação, a bênção de Deus na sua vida, você precisará crer. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. 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 Aleluia. Receba. Deus tem vitória para você. Então nós falamos sobre a ressurreição. E hoje, continuando no 5º vídeo sobre o plano de salvação. João capítulo 5, versículo 25 em diante. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirão viverão. Chegou o momento em que os mortos, o salário do pecado é a morte, chegou o momento em que os mortos ouvirão a voz do Senhor, e os que ouvirão viverão. Todos são chamados, a salvação é para todos, muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas é só para quem ouvir. É só para quem dá crédito à palavra do Senhor. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quer ter vida eterna? Precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. Precisa crer, precisa ser justificado pela fé, para que você possa ter a vida eterna. A ressurreição dos mortos. Ele é o portador da vida, o verbo da vida. Nós até vemos alguns rituais, né, de ressurreição de mortos, zumbi. Existem essas coisas, meus irmãos. Só que esse tipo de coisa, por exemplo, o zumbi não é uma pessoa normal. O adversário ele pode até tentar ressuscitar uma pessoa, porém não é uma pessoa normal. É um zumbi. Já ouviu falar dos zumbis do Haiti, pelos rituais de voodoo e tal? Porém, esses seres
são corpos inanimados sem vida. Porque o adversário, ele não é o portador da vida. O portador da vida é Jesus. E Jesus pregava a ressurreição. Mas para que você possa, no último dia, ser ressuscitado dos mortos, você precisará ouvir a voz do Senhor. E todo aquele que ouvir a voz de Cristo viverá. Porque ele chama os mortos para a vida. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus, o portador da vida, o Pai e o Filho. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Esse trecho aqui ele é muito interessante. O Filho do homem. Jesus nasceu, foi encarnado, o verbo da vida. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Passou pelo portal chamado útero materno e veio à existência através de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Então a porção divina em Cristo agora está encarnada no homem. Ele veio para resgatar aquilo que estava perdido. Veio para resgatar os caídos. Veio para libertar os cativos. Aleluia. Jesus veio, na verdade, para restaurar a divindade do homem, que foi um ser criado por Deus, a sua imagem. O homem se parece com Deus e a sua semelhança, a semelhança de Deus. Jesus é o filho varão, o unigênito do Pai, é o filho mais velho. E nós somos co-herdeiros da glória de Deus em Cristo Jesus. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da morte. Ressurreição, o mar dará os seus mortos. O Evangelho nos traz a materialização do reino de Deus no mundo físico. Morreu, vai virar espírito, fantasminha. Mas, segundo o Evangelho, haverá uma ressurreição dos mortos. Assim como Jesus ressuscitou primeiro. E através de Cristo, todos resgatados agora a sua divindade, ressuscitarão para a eternidade. Porém, uns para a condenação eterna e outros para a salvação eterna. A escolha é tua. A opção é tua. É você quem decide. Vou ler de novo essa mensagem, esse versículo. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. As almas do inferno. Inferno, sepultura. A morte, o inferno e Satanás, e a besta, o falso profeta, e etc., seus seguidores, serão lançados no lago de fogo. Eu não vou falar sobre isso, porque isso é tema de um outro estudo. Mas eu vos trago a palavra da cruz, a palavra da restauração, a palavra da ressurreição. Cristo veio para restaurar e resgatar a divindade humana que havia se perdido no pecado. O homem estava caído, separado de Deus. E agora Jesus resgata na ressurreição, no último dia. Ressuscita! Vós que estáis mortos, receba aí a vitória. Então Cristo, ele vem
para resgatar a divindade do homem. O homem que através do pecado, recapitulando, que através do pecado havia perdido a eternidade e agora passou a morrer. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Mas também por um só homem entrou a vida eterna, Jesus. Porém, na vida eterna, porém, uns ressuscitarão para a condenação eterna e outros para a vida eterna, a glória eterna. Profunda essa palavra, né? Glória a Deus. Daniel capítulo 12, versículo 1 em diante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro da vida. Nós estamos falando dos finais dos tempos. Estamos falando de uma tribulação como nunca houve na história da humanidade. E naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe do seu povo, que se levanta pelos filhos do seu povo. Aleluia. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro da vida. Meus irmãos, observem. Ter o nome escrito no livro da vida não é para qualquer um. É simplesmente para aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus. E esse se levantará dos mortos, para a vida eterna e outros para a condenação. E haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve. Nós estamos falando dos dias finais. Porém, a salvação é prioridade. A salvação deve ser para você prioridade na sua vida. As pessoas substituem as coisas de Deus por coisas terrenas, coisas materiais, como se isso fosse tudo. É importante você poder ter mantimento, ter vestimenta, ter casa para morar, um teto para se abrigar. Tudo isso é muito importante. Mas a prioridade para você deve ser a salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar nada para você. Então se preocupe se o seu nome está escrito no livro da vida. Não é se alguém fala de você, você está passando um momento difícil. Todo mundo passa mesmo, são coisas da vida. Mas se preocupe se o seu nome está escrito no livro da vida. Continuando. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso aqui é um destino cruel para aqueles que seguem esse caminho. Mas hoje é tempo de salvação. Ainda há tempo. Pregador, mas eu passo por tantas adversidades na minha vida. Parece até que Deus não me ama. A adversidade todo mundo passa. Porém, a prioridade é a salvação eterna. Se preocupe se o seu nome está escrito no livro da vida. Ouça a voz do Senhor. E o tempo de mudar esta realidade difícil dos dias finais é agora. Eu não estou falando aqui de tempo cronológico, mas eu falo do Kairós de Deus. E aí, você está preparado? Eu não falo de hora de relógio, não. Porque se uma pessoa vai atravessando a rua aí, o carro atropelou, o tempo chegou para ele, para ela.
Mas outros serão testemunhas nestes dias finais. Viverão aqueles momentos de tribulação como nunca houve desde que a humanidade foi criada. E antes de ficar aí correndo atrás de bens materiais ou de realizações pessoais, não deixa de buscar o pão, né? Mas bota Deus na frente. Antes de pensar em coisas materiais e físicas, pense em primeiro lugar no Rei de Deus, na sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas para você. Deus não vai deixar faltar nada. Se preocupa não, Jesus está trabalhando. Glória a Deus. Versículo 3 de Daniel 12. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Seja sábio, meu irmão. Resplandeça como o sol do meio-dia, como o firmamento. Vele por ter o teu nome escrito no livro da vida. Todos nós vamos ressuscitar mesmo. Jesus, ele resgatou a divindade humana. Só que uns ressuscitarão para a morte eterna e outros para a salvação eterna. Desprezo eterno, vergonha eterna, e outros para a salvação eterna. A vida passa como uma fração de segundos. A vida passa muito rápido. A alma é eterna. E aí, onde é que você vai passar a tua eternidade? Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. É tempo de se converter. E é tempo de buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo para sempre. Glória a Deus. Deus tem vitória para você. E as pessoas, cada um tem uma prioridade, né? Correm atrás de tantas coisas e sente dentro de si um vazio tão grande que o mundo não pode preencher. O homem e sua busca incessante por paz. Muitos procuram a paz e encontram, que é Jesus. Outros procuram em lugares errados. Um gole de bebida, ou uma dose a mais no entorpecente, ou em lugares de balada, de casa de prostituição. Procuram a paz e não encontram. E um dia descobrem que as suas vidas estão vazias. E que viveram em função de prioridades erradas. Não colocou Deus em primeiro lugar. Não tem paz. Não tem salvação. O nome dele escrito no livro da vida não se encontra. O livro das obras conta tudo que ele fez. Tudo que você faz hoje está escrito no livro das obras. E um dia nós vamos dar conta de tudo que fizemos. Todas as nossas atitudes.
grandes, pequenos, homens poderosos, homens simples no seu anonimato, nomes famosos na história, também os heróis da fé, os grandes generais, Nero, Alexandre o Grande, Naamã, Nabucodonosor, Nero e os seus generais, melhor dizendo, imperador romano. Alexandre o Grande, todos os homens da história, Hitler, Mussolini, nomes famosos dos dias atuais, todos diante do grande trono, e uma multidão que não se podia contar, e os livros foram abertos, e aquele que não se encontrou com seu nome escrito no livro da vida, ressuscitará no último dia, o dia do juízo final, para a vergonha eterna. Mas o justo resplandecerá, o sábio resplandecerá como o sol no firmamento. Esse vai ressuscitar para a vida eterna. O apelo que eu vos faço, seja sábio, tenha Deus como prioridade, tenha a vida eterna como prioridade, porque a vida passa muito rápido, e numa fração de segundos a vida passou, mas a alma é eterna. E você, onde é que vai passar a tua eternidade? E vi um grande trono, branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se-lhe os livros, e abriu-se o livro que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas suas obras, pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tenha a vida eterna como prioridade. A salvação eterna é algo muito sério. É uma eternidade. A alma eterna, e onde você vai passar a tua eternidade. O plano de salvação. O tempo é hoje. O tempo é agora. Enquanto houver vida, haverá esperança. Existem multidões no inferno, na sepultura, que gostariam de estar no teu lugar, gostariam de ter uma segunda chance, gostariam de ter uma segunda oportunidade, mas não há mais tempo para eles, não há mais oportunidades para eles, é só pranto e ranger de dentes. Não perca a tua oportunidade. Não perca tempo. O tempo de salvação é hoje. Deus quer te abençoar. Ore, fala com Deus. Confessa os teus pecados ao Senhor Jesus. E fale com Deus. Senhor, entra na minha vida. Eu declaro Jesus Cristo ao Senhor. Eu aceito o seu trabalhar. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Único e suficiente Salvador da minha vida. E eu quero ser transformado. E você vai ver que as portas vão se abrir para você. Deus vai mudar a tua história e não vai deixar faltar nada. A adversidade na vida todo mundo passa. Mas Deus, Ele cuida dos seus
E Ele não deixa faltar nada para você. Fica firme em oração. Fica firme na presença do Senhor. Continue orando, continue lendo a Bíblia. Ainda que alguém te aponte e diz assim, aí está perdendo tempo. É só esse negócio de querer ser crente agora. É só esse negócio de querer ler a Bíblia, de ficar orando. Perdeu a noção. Meu irmão, você não tem que andar por aí ouvindo conversa de um e de outro, não. Você precisa ter foco, ter convicção do que você quer. A alma é eterna. E aí, onde é que você vai passar a tua eternidade? Aleluia. O tempo de salvação é agora. Jesus quer te salvar. Quer mudar a tua história. Cristo cura, liberta, transforma e salva. E Ele faz por você aquilo que mãos humanas não podem fazer. Nós, no nosso materialismo, nós com a nossa razão humana, com a ótica humana de querer ver as coisas segundo a nossa lógica, medindo o trabalhar de Deus pelas nossas possibilidades humanas. É porque é desse jeito, tem que ser desse jeito. Se Deus fizer assim, se Deus fizer assado. E queremos limitar o trabalhar de Deus segundo aquilo que nós achamos ou pensamos. Eita glória! Não é do jeito que você pensa não, meu irmão, minha irmã. Não é do jeito que você acha não, meu irmão, minha irmã. É do jeito de Deus. É do tempo de Deus. É na hora certa. E no tempo de Deus, no kairós de Deus, tudo se acerta, tudo se ajeita e cada coisa entra no seu lugar. Se preocupa não, filha, filho, Deus está trabalhando e Ele faz por você o que mãos humanas não podem fazer. O inimigo vai militar contra a tua vida, a fim de tragar a tua alma e lançá-la do inferno. Mas o plano de salvação se estende a você. E o tempo de salvação é o hoje. Enquanto houver vida, haverá esperança. A alma é eterna. E aí, onde é que você vai passar a tua eternidade? É tempo de salvação. É tempo de falar com Deus. E Ele quer te abençoar. Glória a Deus. Amém.